Vou passar a palavra para a pastora Dani, para nos edificar também com mais um testemunho. Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz. Bom, amém. Bom, quando me foi passado a respeito do testemunho, eu orei ao Senhor e eu disse assim, Pai, são tantos testemunhos, né, que a gente tem para poder compartilhar, tem tantas coisas que Deus já fez sobre as nossas vidas, né? E nós costumamos dizer que tem os testemunhos e tem os tristemunhos, né? Aquilo que é de muito triste, que foi de muito difícil sobre as nossas vidas, mas que para honra e glória do nome do Senhor nós conseguimos vencer. E no momento que eu orava ao Senhor pedindo para Ele, né, para que Ele trouxesse aquilo que é a vontade dele, né? Aquilo que Ele queria que fosse compartilhado, né? E não aquilo que eu acho que mais sofri para poder compartilhar, né? E o Senhor disse assim, foi muito claro naquilo que Ele queria que fosse trazido com relação a isso. E, irmãos, o meu testemunho está aqui. Não sei se os irmãos conseguem ver aí do outro lado. Daqui, deixa eu botar mais longe. Vocês conseguem enxergar? Obrigado, filha. Dá para ver o que é, né? É muito grande. O meu testemunho é a respeito disso. Começa com isso. Aos nossos olhos, é uma caixa de papelão, né? Aos nossos olhos, é uma caixa de papelão. Mas, aos olhos de quem fez, da Maria Júlia, essa caixa de papelão é a Arca da Aliança. E irmãos, quando ela veio para mim com essa caixa falando, né, para nós, pai, mãe, vou fazer uma caixa assim, vou pintar assim dessa forma, porque eu ouvi, né, sobre a Arca da Aliança. Ela gosta muito de assistir aquele pastor, o Antônio Júnior. Eu não sei o que ela tem com aquele pastor, que ela gosta muito de ouvir aquele pastor ministrar. E eu acho muito curioso, porque muitas vezes, ao invés dela sentar aqui no sofá e às vezes ver desenho, não, quando eu chego aqui na sala, ela está assistindo os vídeos do pastor Antônio Júnior, ouvindo da palavra. E eu disse assim para Deus, né, eu falei, pai, mas, né, eu fiquei assim, Deus, como pode, né? Porque a gente chega num momento assim que a gente enxerga a graça do Senhor e a misericórdia dele derramada com tanta grandeza sobre as nossas vidas, que muitas vezes isso nos constrange, né, como pessoas, porque nós não somos merecedores, né? E muitas vezes nem nos sentimos capazes o suficiente para poder educar e instruir os nossos filhos. E no momento que a Maria Júlia falou sobre isso, ela disse assim para o pai dela, pai, mas funciona eu fazer essa caixa com uma Arca da Aliança? E o pai dela disse assim, filha, a questão não é se funciona. E o pai dela explicou para ela sobre aquele tempo, o que representava a Arca da Aliança. Só que o que representava a Arca da Aliança no Antigo Testamento é algo muito forte, muito poderoso, né? Porque representava o quê? A presença de Deus. Era onde Deus habitava. Então, no momento assim que a Maria Júlia fez isso, assim, aquilo tocou o meu coração de uma forma assim tão grande que eu disse assim, Deus, é exatamente isso, é isso que a Maria Júlia tem buscado ainda tão pequena, a tua presença, né? Eu costumo dizer assim que nós dentro das nossas casas, nós sempre procuramos um cantinho, eu não sei os irmãos, como cada um faz o seu devocional ou o seu tempo de busca da presença do Senhor, mas o meu lugar, o meu altar de adoração onde eu construí para Deus é o tapete da minha casa. Então o tapete da minha casa é onde eu me derramo, é onde eu busco a presença do Senhor. E no momento que a Maria Júlia disse sobre isso, sobre essa caixa de papelão que ela ia construir para poder representar isso, eu falei assim para Deus, esse é o maior testemunho que eu poderia compartilhar para poder edificar a vida. E eu parei assim, eu disse assim, Deus, tantas coisas nós já passamos, tantos testemunhos, né? Deus já operou sobre as nossas vidas. Mas o testemunho de você carregar que tudo aquilo que o teu filho vê você fazer, você enxergar isso sobre a vida dele tão pequeno, eu creio que isso é o maior testemunho que o pai e uma mãe pode carregar sobre a sua vida.
Eu creio assim que é o maior ato de agradecimento a Deus, essa misericórdia do Senhor derramado sobre as nossas vidas e nos ajudar a criar os nossos filhos no caminho que eles realmente devem andar. E queridos, falando assim, com relação, né, ao testemunho sobre a Maria Júlia. A Maria Júlia, quando ela estava na minha barriga, antes de eu ir ganhar a Maria Júlia no hospital, eu fiz cesariana. Eu recebi a visita do meu pastor lá no Brasil, naquela época, há mais de 7 anos atrás. E no momento que ele impôs as mãos na minha barriga, ele trouxe uma palavra sobre a vida da Maria Júlia. E ele disse assim que ele via a Maria Júlia de frente com uma multidão de pessoas falando do amor de Deus para essas pessoas. E que essas multidões, essas pessoas iriam parar para poder ouvir aquilo que ela estava sendo usada em nome do Senhor para poder falar. E no decorrer do tempo, os anos se passaram e nós começamos a identificar nela sinais que apontavam para o propósito dela, né? Porque eu creio que todos nós que fomos chamados para fazer algo para Deus, aquilo que nós carregamos na nossa identidade aponta para o nosso propósito, aponta para aquilo que Deus nos chama para fazer, né? Dentro do reino dele. Então, no decorrer do tempo, até os 5 aninhos de idade, a Maria Júlia, ela ficava na salinha das crianças. Ela ficava. Só que de 5 para 6 aninhos, ela já não queria muito ficar na salinha das crianças, porque ela queria ficar sentada na cadeira, ouvindo aquilo que o pastor ia pregar. Era aquilo que atraía o coração, era aquilo que atraía a atenção da Maria Júlia. E graças a Deus eu nunca tive problema com ela, assim, de na hora da pregação ela atrapalhar ou ela não deixar a gente ouvir da palavra, não. Então a gente já, né, começava a enxergar algumas coisas nela. Para honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque eu testemunho disso aqui, irmãos, colocando eu e o meu marido como nada diante disso, porque nós não somos nada. Nós não temos capacidade, nós não temos condição nenhuma de ensinar nada para Maria Júlia que não seja aquilo que Deus nos instrui e também nos ensina a fazer, né? Porque nós somos seres humanos, nós dependemos totalmente do Senhor para fazer todas as coisas, né? Somos pequenos diante da grandeza do Senhor. Então é isso que eu digo, é um presente de Deus poder gerar, poder ser pai, poder ser mãe e criar os nossos filhos, né? Então, e no decorrer desse tempo, quando a Maria Júlia completou 7 anos de idade, a Maria Júlia começou a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Experiências que quando eu era criança, não tive a mesma instrução que ela, nunca tive. Então, ela anotou assim algumas coisas que ela disse assim, mãe, você pode compartilhar isso? Foi ela que anotou aqui no papelzinho, aquilo que ela lembrou. E eu vou resumir aqui também, porque eu não quero que fique extenso, porque eu quero que realmente essa palavra possa vir de encontro com o nosso coração como pai e mãe, para aqueles que são pais e mães, para que isso venha nos encorajar, né, a nós investirmos verdadeiramente na vida dos nossos filhos, porque eles são a continuação daquilo que nós fazemos hoje, eles são a extensão disso, eles são a futura geração. Eles é que vão dar continuidade no nosso ministério, no nosso chamado e na nossa busca pela presença do Espírito Santo. Então eu creio assim que é uma honra poder ensinar os nossos filhos. E uma das experiências que a Maria Júlia teve, ela acordou, ela tem aprendido quando ela acorda de madrugada a orar. Quando ela perde o sono às vezes de madrugada, ela acorda e ela tem orado ao Senhor, conversado com Deus nas madrugadas quando ela acorda. E ela teve uma experiência um outro dia que ela estava dormindo no quarto dela e de repente quando ela acordou, ela sentiu medo. Ela sentiu medo naquele momento. E devido ao medo que ela sentiu, ela começou a chorar naquele momento e eu estava quietinha na minha cama aqui no quarto. E ela começou a chorar e eu já tinha instruído ela e falado, filha, se você acordar de madrugada, se sentir medo, qualquer coisa, ore ao Papai do Céu e busque a Ele, né? E no momento que ela começou ali a orar ao Senhor, ela compartilhou conosco que ela teve uma experiência que ela
estava ali naquele momento de medo, e ela disse assim pra gente, pai e mãe, um homem todo vestido de branco veio e sentou nos pés da minha cama. E no momento que ele sentou nos pés da minha cama, eu tentava olhar para o rosto dele, mas eu não conseguia olhar para o rosto dele, porque o brilho que saía do rosto dele era um brilho muito forte. Só que quando eu olhei para aquela figura vestida, né, para aquela pessoa vestida de branco, mãe, eu não senti medo, eu senti paz. Porque era no momento que ela estava orando. Então, irmãos, eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso, naquilo que a palavra de Deus nos fala sobre os acontecimentos que antecederiam a volta de Jesus. Que os jovens, os velhos, as crianças sonhariam, teriam visões, teriam experiências. Então, eu creio muito nisso. Eu acredito muito nisso. E ela disse assim que em momento nenhum ali ela sentiu medo. E daí quando eu escutei o choro dela, eu fui no quarto e ela falou que daí no momento que eu cheguei, já não estava mais ali. Então, o cuidado do Senhor sobre as nossas crianças. Ela sentiu medo. O pai e a mãe não estavam, mas Jesus estava ali com ela. Jesus estava ali se revelando para ela, dizendo assim, ei, eu estou aqui com você. Não tenha medo, não temas, eu estou aqui com você. Então eu vejo assim, uma oportunidade que o Senhor tem dado de desenvolver coisas na Maria Júlia que apontam para aquilo que ela vai cumprir lá depois, mais para frente. Então, é maravilhoso isso. Uma outra experiência que ela teve também, diz que ela estava na escola de Portugal, sentadinha, na hora do recreio, as crianças agitadas, brincando para lá e para cá, e ela sentada, e diz que ela disse assim para Deus, ela disse assim, pai, eu queria que chovesse. Aí eu falei para ela, falei, filha, mas por que você pediu que chovesse? Né? Se as crianças pedem sol para que possa brincar no parquinho, ela disse assim, não, mãe, eu pedi só para ver se iria acontecer. Quer dizer, ela fez uma prova de fé ali. Eu creio muito nisso. Ela disse assim, mãe, eu pedi para ver se Deus ia fazer mesmo, né? E ela disse assim, mãe, e choveu. Na hora que eu pedi, choveu. E eu disse assim, meu Deus, quanto Deus leva a sério as nossas crianças. Quanto Deus leva a sério os nossos filhos. Quantos nossos filhos são um presente de Deus para as nossas vidas. O cuidado do Senhor sobre a vida deles. E eu achei aquilo assim maravilhoso. Porque ela só queria saber, ter a certeza que isso iria acontecer. Então, assim, dentre tantas outras experiências também, teve um final de semana que nós fomos viajar, nós tínhamos uma missão para cumprir, muitas coisas tentaram acontecer para nos impedir de chegar até a casa daquela pessoa, mas para honra e glória do Senhor Jesus, nós tínhamos uma missão para cumprir, e nós viajamos daqui, 5 horas de viagem, amor? 5 horas. 5 horas de viagem, daqui até Saint-Nazaire, para poder cumprir um propósito. E quando nós chegamos na casa dessa pessoa, nós começamos a orar com essa pessoa e Deus começou a nos mostrar o propósito do porquê nós estávamos indo. E no momento que Deus mostrou, o Espírito Santo disse assim, agora vocês vão colocar essa mulher de joelho e vocês vão ungir essa mulher, vocês vão derramar óleo da unção sobre a vida dela e vão ungir ela como uma evangelista, porque eu chamei ela para isso e ela tem duvidado daquilo que eu tenho chamado ela para fazer. E conversando com ela, realmente era aquilo. E, irmãos, na hora que nós derramamos o óleo sobre a cabeça dela e começamos a orar, depois que terminou, a Maria Júlia veio e contou para nós que nesse momento ela sentia um desejo muito forte no coração dela de começar a chorar. Ela disse assim, mãe, eu não sei explicar, mas veio algo assim, um sentimento tomou conta do meu coração, que eu quase comecei a chorar ali no momento que isso estava acontecendo. Então eu vejo assim a sensibilidade do Espírito Santo sendo trabalhada na vida dos nossos filhos, né? Então, muitas coisas, irmãos, né? Muitas coisas, porque muitas vezes no tempo da pandemia, quando vinham lições de casa para fazer, além das lições, a gente sentava na mesa, ensinava da Bíblia para Maria Júlia, orava com ela antes das refeições, né? E para finalizar, irmãos, essa semana, Deus trouxe uma palavra de correção sobre a nossa vida, de algo que Deus queria arrumar em nós. Né? Fazer com que nós viéssemos a encontrar um equilíbrio em nós com relação a isso, né? Porque assim, nós temos uma dificuldade muito grande, eu e meu marido, de dizer a palavra não, principalmente porque diz respeito ao reino de Deus. Então, Deus tem trabalhado algumas coisas no nosso coração com relação a isso. E
essa semana, através de uma chamada de vídeo, Deus moveu o coração de uma mulher de Deus, uma Isabel, que Deus tem levantado sobre a minha vida, né? Eu falo sobre a palavra de Deus, Isabel e Maria, porque na Bíblia ninguém andava sozinho, Deus sempre levantava alguém para poder nos ajudar. E eu costumo dizer que essa mulher tem sido a Isabel que Deus levantou na minha vida para me ajudar, me instruir, me corrigir com amor quando preciso, porque poucas são as pessoas que têm coragem de fazer isso. E para mim o ato de corrigir é um ato que a pessoa mostra para mim que ela realmente me ama, porque ela teve coragem de me corrigir sem se preocupar se eu ia me chatear. E no momento que essa pessoa, né, essa Isabel trouxe para mim aquilo com todo amor, eu guardei aquela palavra e depois quando meu marido chegou, meu marido sentou na nossa frente ali, né, dizendo que algumas coisas o Senhor estava falando ao coração dele. E daí no momento que ele sentou na nossa frente, a Maria Júlia disse assim para ele: pai, você diz sim para tudo. Você tem que aprender a falar não. Você não pode dizer sim para tudo. Tudo você diz que sim. Você tem que aprender a dizer não. E nesse momento, irmãos, que a Maria Júlia trouxe isso, testificou aquilo que essa Isabel que foi levantada sobre a nossa vida, confirmou aquilo que Deus queria trabalhar em nós, né? O ato de dizer não, você encontrar esse equilíbrio. E nesse momento, meu marido aqui caiu às lágrimas e disse assim: não, eu entendo a correção do Espírito Santo de Deus, eu entendo aquilo que Deus quer trabalhar, entendo que nós precisamos aprender, né, a dizer a palavra não quando necessário. Então, assim, nós vemos que Deus levanta pessoas de fora, mas também tem levantado a nossa filha dentro da nossa casa como alguém conduzida pelo Senhor também para poder trazer coisas sobre a nossa vida. Então, eu louvo e agradeço a Deus por isso, porque eu não tinha como compartilhar qualquer outro testemunho que não fosse isso que Deus tem nos abençoado com relação a Maria Júlia. Então, até lá no livro de João, a palavra de Deus, ela diz assim, então quando Jesus vai explicar, né, sobre a missão dele, e eu acho isso muito curioso, irmãos, porque às vezes a gente olha para essa passagem da Bíblia, acreditando só que Jesus estava ali para cumprir o chamado que ele tinha, né, para poder explicar a missão que ele tinha. Só que aqui, irmãos, ele nos deixa um exemplo muito grande que os nossos filhos faz aquilo que ele nos vê fazendo. Não aquilo que nós mandamos com que eles façam, mas eles fazem aquilo que eles veem o Pai fazer. E lá na palavra de Deus, Jesus fala assim, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Então aqui Jesus estava explicando para aquele povo sobre a missão que ele tinha nessa terra. Mas eu trago isso, irmãos, como algo que Jesus já estava criando aqui, um princípio para nós como pais e mães. Já estava criando um princípio de como nós iríamos instruir os nossos filhos. Eu faço aquilo que eu vejo o meu pai fazer. Era isso que Jesus colocava sobre Deus. Eu faço aquilo que eu vejo o meu Deus, o meu pai fazer, né? Então ele que era perfeito, veio para cumprir um propósito, uma missão. E a palavra de Deus fala que ele não se igualou a Deus, né? Mas que ele se esvaziou dele mesmo e se entregou naquela cruz. Então, eu vejo isso assim como um exemplo muito grande de Jesus nos ensinando, olha, vamos acordar, porque aquilo que vocês como pais instruem os seus filhos dentro das suas casas, é aquilo que os seus filhos vão ser lá fora. É através disso que eu vou desenvolver nos filhos o chamado que eu tenho sobre a vida deles, né? Então, glória a Deus por isso. É o maior testemunho de tudo aquilo que nós já passamos, como eu falei, poderia compartilhar diversas coisas aqui, né? Expor muitas coisas, mas eu creio que se o Senhor trouxe-lhe direção para falar sobre isso, sobre filhos, é porque eu creio que todos nós aqui precisamos realmente buscar olhar para dentro de nós, dentro das nossas casas, e procurar buscar, né, dentro da palavra de Deus, Pai, nos ajuda a consertar aquilo que nós temos que consertar dentro dos nossos lares. Nos ajuda a ensinar os nossos filhos verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Não permita com que eu venha terceirizar a educação dos meus filhos.
Porque não é só a igreja ou a escolinha das crianças que tem a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, mas os principais responsáveis em instruir os filhos somos nós como pais. Então eu espero em nome de Jesus que esse testemunho venha edificar a vida de cada um aqui que é pai e mãe, né? E que nós possamos realmente nos atentar que se Jesus tem tanto cuidado sobre a vida dos nossos filhos, então que nós possamos honrar também essa missão que ele entregou nas nossas mãos, né? De podermos ser pai e mãe sobre a vida deles e autoridade também sobre a vida deles. Amém? Era isso, irmãos. Que Deus abençoe. Amém. Amém, amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus.